Que bom, chegamos no nosso estúdio 27 agora, né? Que tem como título Um Ministério para Todos. Mas como assim, né? É porque todo crente que é batizado, ele torna-se ministro de Deus. Ministro de Deus. 1 Pedro 2,9 fala sobre isso. Você não é um ministro de qualquer pessoa, de qualquer ser. Você é ministro de Deus, ministro do amor. Deus é Espírito, Deus é amor, né? Você se torna um ministro dele, um pregador, alguém que leva o que ele quer que você fale para as outras pessoas. O sacerdócio é universal. Todos os membros da igreja são sacerdotes. Deus nos concede dons para que desenvolvamos nossos ministérios. A receita do amadurecimento espiritual é a seguinte, né? O que nós temos que fazer para ter esse amadurecimento? É estudar a Bíblia, orar, testemunhar diariamente. Todo cristão verdadeiro, ele nasce do reino de Deus como missionário, ou seja, toda pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso ou desejo o de salvar alguém. O Espírito Santo capacita todo crente a fim de que segundo os dons que ele concede, que é recebido pelo crente, possa cumprir sua parte no projeto missionário de Deus. Então, mas antes de nós iniciarmos esse estudo, de você entender o que está dizendo na palavra de Deus, sobre o que Deus deseja fazer através de você, vamos fazer uma oração? Feche teus olhos. Santo Espírito, esteja com esse amigo, com essa amiga que está estudando a palavra de Deus e aprendendo sobre o Senhor, Pai. Esteja com ele lá, esteja comigo aqui, nos abençoe e nos ajude a entender plenamente a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então agora relacionado, vamos fazer algumas perguntas para nós entendermos plenamente esse ministério que Deus deu para todos, né? Então nós vamos fazer algumas perguntas e responder através da palavra de Deus. Então abra a tua Bíblia em Mateus 5, versículo 13 e 14, né? O que de acordo com a afirmação de Jesus devemos ser? O que nós devemos ser? Mateus 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Olha só. O sal serve para dar sabor, né? Apresentar o sabor da alimentação, né? Se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. É impossível. Não tem como, né? Agora, então, o que nós somos? Somos sal da terra e luz do mundo. Pergunta 2. Quando é que o crente se torna a luz do mundo? Atos 1, versículo 8. Abra lá a tua palavra, a tua Bíblia, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha só o que diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando é que o crente se torna a luz do mundo? Quando ele recebe o poder de Deus, ao descer sobre nós o Espírito Santo, e nós vamos ser testemunhas de Jesus. Nós seremos as testemunhas de Cristo, né? Pergunta 3. Qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Gálatas 5, versículo 22 e 23 e 1 Coríntios 12, versículo de 7 a 11. Olha só o que diz Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então isso é o que? O fruto da presença do Espírito Santo para aqueles que aceitam Ele. Ele dá isso, certo? 1 Coríntios 12, versículo de 7 a 11 diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria,
E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Interessante, né? Ele realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o fruto é o quê? É os dons espirituais. Então, essa é a dádiva que Deus, o Espírito Santo dá àqueles que o aceitam. Pergunta 4. Quais são os dons de capacitação na igreja e qual o seu objetivo? Efésios 4, versículo 11 a 15. Olha só o que diz lá. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo capacita a igreja para o objetivo que ele quiser, não é a gente. Então ele coloca um para apóstolo, um para pastor, um para pregador, um para mestre, tudo é o Espírito Santo, certo? Então, quais são os dons de capacitação na igreja e qual é o objetivo? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seus serviços e edificação do corpo de Cristo. Esse é a capacitação e o objetivo, certo? Qual que é uma das coisas mais importantes? Qual é o dom que se considera o mais importante de acordo com a Bíblia? 1 Coríntios 13, versículo 1 a 3 e versículo 13. Olha só o que diz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Então, o dom que Deus considera como mais importante é o qual? É o amor. É Ele. Ele na vida da pessoa. Porque Deus é amor. Então o amor é o mais importante. Né? Pergunta 6. 6. Né? O que Deus espera de mim quando descubro meus dons? 1 Timóteo 4, versículo 14. Olha só o que diz lá. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero, quando você foi batizado. Ali o Espírito Santo te deu isso aí, certo? Então o que Deus espera de mim quando descubro meus dons? Não nos fazermos negligente para com o dom que há em nós, em ti, em mim, né? Pergunta 7. O que a Bíblia diz que somos após o batismo? 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que a Bíblia diz que somos após o batismo? Tornamos-nos ministros ou sacerdotes de Deus. Pergunta 8. Qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Mateus 28, versículo 19 e 20, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 19 e 20. Então, qual é a missão que recebemos de Jesus? Fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus disse na palavra dele, que o Pai e o Espírito Santo dizem na palavra deles, e que tem ordenado, né? Então, para crescer espiritualmente, todo crente deve estudar diariamente a palavra, orar e trabalhar para levar as pessoas a Cristo, seja pela oração intercessória, testemunho pessoal, o ensino da Bíblia. Tal experiência não é mera opção, é condição para recebermos o batismo do Espírito Santo. É essencial a nossa caminhada rumo ao céu. Ou fazemos essas coisas ou morremos espiritualmente. Então, só para nós recapitularmos aqui, Jesus afirmou que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Tornemos luz do mundo quando tenho comunhão diária com Deus e o poder dele, do Espírito Santo em minha vida. Todos os que aceitam a Cristo recebem dons e ministérios. Há na igreja vários dons de capacitação, mas o dom mais importante para Deus é o quê? É o amor. Então, quando descubro meus dons, Deus espera o que de mim? Fidelidade no uso deles. Após o batismo, nos tornamos ministros. O batismo é a ordenação do crente ao ministério. Jesus nos confiou a missão de pregar o Evangelho. Então, o nosso compromisso de fé é querer ser um membro da igreja ativo, participar, se envolver, querer usar os dons que glorificar a Deus, aceitar a missão de Jesus e estar disposto a pregar o Evangelho. Se é esse o teu desejo, que Deus te abençoe, certo? Nós chegamos ao final do estudo, né, do Ouvindo a Voz de Deus, mas tem os outros estudos na playlist, que é do Apocalipse, vamos fazer agora, tem do Santuário, vou fazer agora de Daniel, e assim nós vamos fazer agora, também vamos fazer sobre reavivamento espiritual. Então que você esteja sempre ligado a esse canal para que você possa aprender mais sobre a Palavra de Deus. Feche seus olhos para que nós possamos orar e finalizar esse estudo. Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama, muito obrigado porque o Senhor conhece nossas vidas, conhece nosso ser. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Esteja com esse amigo, com essa amiga que acabou de descobrir essa verdade e deseja do profundo do coração pregar a tua palavra e mostrar o Senhor para as outras pessoas. Esteja com esse amigo, essa amiga, Pai. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por ter estado comigo até agora, né? Estudando a palavra de Deus junto comigo aqui. E finalizamos o estudo da série Ouvindo a Voz de Deus. Esse é o último tema. Mas que Deus abençoe você. E como sempre eu termino cada estudo, eu falo João 4:24, que diz: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Obrigado. Fica com Deus. Tchau.